Olá, investidor arrojado, tudo bem? E no vídeo de hoje, 5 motivos para evitar BDRs, porque não invisto e não considero uma boa opção. BDRs, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são ações. Eles são recibos de ações, que eles chamam ali de Brazilian Depositary Receipts, ou seja, eles são um certificado, como se fosse um certificado de depósito, que você compra um ativo na Bolsa Brasileira de uma empresa que compra ativos na Bolsa Americana. Ou seja, é uma forma de investimento indireta. Ela foi pensada, né, como uma forma de evitar que a pessoa precise fazer uma operação de câmbio. Por exemplo, ter que abrir uma conta numa corretora no exterior, fazer remessa de dólares para lá, conversão de moeda e comprar os ativos diretamente. Então isso é um instrumento que foi feito como uma facilidade para as pessoas investirem no Brasil. E ele é voltado apenas para investidores qualificados. E o primeiro item que eu queria trazer na nossa lista é: BDRs não são investimentos no exterior. Como a gente falou aqui, a ideia de poder investir numa empresa de fora do país sem ter uma conta no exterior, isto por si só faz com que não seja uma diversificação no exterior. Por quê? A gente ainda está com o mesmo risco da bolsa daqui. Ou seja, ainda continua sendo um investimento no Brasil feito em reais na bolsa brasileira. Para que fosse de fato uma diversificação no exterior, ele teria que ser uma aplicação feita em dólar em outra bolsa. Ou seja, ter uma separação física do dinheiro, uma separação do patrimônio. Num vídeo anterior aqui do canal, nós comentamos já um vídeo só sobre por que você deveria diversificar no exterior, por que investir lá. Vou deixar o link aqui em cima. Caso você não tenha assistido, assista, porque complementa o que a gente está falando aqui e vai ficar repetitivo se nós formos falar novamente. O segundo motivo pelo qual o BDR não é um bom instrumento de investimento é que ele é voltado para investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que têm patrimônio acima de R$ 1 milhão. Isso está definido na instrução CVM 539. Eu separei ela aqui, né? Instrução 539, artigo 9º. Nós formos pegar aqui o 9B. São considerados investidores qualificados pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros e valores superiores a R$ 1 milhão. E adicionalmente, ateste por escrito sua condição de investidor qualificado. Ou seja, não basta ter R$ 1 milhão investidos, né? Vocês têm que preencher uma ficha lá na corretora. Eu acho que vocês já devem ter visto, quem já futricou aí bastante no home broker lá da corretora. Tem uma opção lá onde você pode fazer esse ateste, né? É uma declaração, na verdade, que a pessoa diz que possui R$ 1 milhão investidos. Eu sei que pessoas fazem, às vezes, de dizer que são para poder ter acesso a ativos que normalmente não teriam. Eu não acho legal fazer isso, tá? Isso, em tese, pode ser que não dê problema, mas pode ser que dê problemas também. Eu não paguei para ver, mas sei que existem pessoas que fazem isso. Dizem que tem 1 milhão para poder ter acesso a esse tipo de coisa. Enfim, sem entrar no mérito. Além disso, esses ativos eles ficam disponíveis a um número muito menor de pessoas, o que faz com que tenha menos negociações e mais oscilações de preço, gerando um spread lá na boleta do home broker. No final do vídeo eu vou colocar aqui um clipe que eu gravei mais cedo hoje, durante o horário do pregão, mais ou menos meio-dia, de alguns BDRs que eu selecionei para mostrar, para vocês verem a diferença entre ações líquidas da nossa bolsa e BDRs negociados aqui no Brasil que possuem baixa liquidez. Como é um vídeo um pouco mais compridinho, dá uns 3 minutos e meio, eu vou, depois dos 5 motivos, ao final do vídeo eu vou botar o clipe inteiro lá, e aí quem quiser assistir, assiste diretamente. Motivo número 3. Risco cambial. Aqui nesse material o que o Santander mostra, eles apresentam essa não necessidade de realizar uma operação de câmbio como uma vantagem do produto, né, uma característica. Eu vejo isso como um grande problema, na verdade. O risco cambial, como é que funciona? Por exemplo, você precisa fazer um aporte numa empresa americana. Vamos supor que a ação custe $100. Se a nossa cotação real versus dólar tiver R$ 4, aquela ação vai custar R$ 400 para nós. Vamos desprezar aqui os custos de câmbio, só para simplificar. Vamos supor, então $100 viraria R$ 400. Se a nossa cotação de dólar vai para 5, essa ação custa R$ 500. Então, isso faz com que o preço local do BDR ele oscile em função da cotação e não em função da negociação da empresa em si. Não somente por causa disso, né? A questão
vamos por assim, não é uma volatilidade em função dos fundamentos, e sim em função do câmbio. Para mim não faz o menor sentido ficar exposto a isso. Como a gente fala no outro vídeo lá, que eu linkei anteriormente, sobre investimentos no exterior, uma vez que vocês convertem o real para dólar, ele vai continuar sendo o dólar. Então, se em algum momento vocês converteram uma quantidade X de reais que virou $100, aqueles $100 vão continuar sendo $100. E esquece risco cambial. O risco cambial não existe mais para esse dinheiro que foi movido para conta lá fora. Como eu falei antes, nesse outro vídeo de investimentos no exterior já está bem explicado essa parte. Vou convidá-los novamente a assistir esse vídeo, caso não tenha ficado claro esse item. Motivo número 4. Agora pode ser que alguém se convença de que BDR é uma péssima ideia. Dividendos. Muito bem. Caso vocês não saibam, sempre que acaba o mês, existe um fechamento de dólar do mês, que é uma cotação lá que eles entendem que é a cotação pro mês inteiro. E eu separei aqui as últimas 3, dólar de março, dólar de abril e dólar de maio, tudo 2020. Então, março 4,31, abril 4,73 e maio 5,25. Caso vocês tivessem comprado esse BDR aqui, é o BDR do Realty Income, é o R1IN34, o ticker dele. Aqui foram os últimos dividendos pagos, tá? Todos os meses eles pagam. É a empresa dos dividendos mensais. Então aqui a gente tem data conta dia 30 de março, 28 de abril, 28 de maio. Os valores pagos foi em centavos aqui, né? 0,40, 0,44 e 0,45. Como teve uma oscilação de dólar, e aqui a gente faz o link lá com o risco cambial, né? Como o dólar aumentou nesses últimos 3 meses, o dividendo pago também foi um pouco maior. Legal. Por outro lado, se nós formos olhar agora quanto que ele estava pagando lá na fonte, aqui esse site MarketBeat, aqui vocês podem consultar os dividendos das empresas. Eu abri aqui o da Realty Income. Então, conferindo as datas, aqui é a data X, né? Então aqui ele vai mostrar 31/3, mas teria que ter a ação antes, né? Então até dia 30, data anterior aqui, dia 30 de março, 28 de abril, 28 de maio. Notem que foi exatamente o mesmo pagamento aqui, 0,233, 0,233, 0,233. Exatamente nesses 3 meses o mesmo valor, e com a variação cambial o dividendo em real foi um pouco maior. Porém, vamos às contas. Se nós pegarmos aqui, para quem adora fazer conta, 0,23 vezes 0,7, porque quando a gente faz investimento na Bolsa Americana, a gente tem uma retenção, por sermos investidores estrangeiros, né? Nós temos uma retenção de 30% dos dividendos. Então eles já pagam o IR antecipado lá. Mesma forma como acontece aqui com os juros de capital próprio. Então o dividendo líquido para nós seria 0,1631. Se a gente multiplicar essa cotação pelo valor de março, a gente vai ter 0,1631 vezes 4,31, 0,70. Notem que tem uma diferença entre 0,70 reais, que é o valor líquido que a gente receberia desse dividendo, convertido, né? Se fosse pegar o dólar do dia, pega o dividendo, tira o imposto de renda, calcula o dólar do final do mês, 0,7. A gente deveria receber 0,7, a gente na realidade está recebendo 0,4. Por quê? Bom, eu vejo 2 possibilidades aqui, tá? Uma delas eu tenho certeza, a outra eu tô na dúvida. A primeira delas isso aqui não é uma aplicação diretamente na ação. Tem um intermediário aqui no meio. No caso aqui é o Banco B3SA, que é o depositário desses certificados, né? Então, são duas centrais depositárias, uma no Brasil, que registra o BDR aqui, para que a gente possa negociar ali na nossa bolsa, e essa empresa, que é a dona da ação de verdade, essa ação, sim, aí essa empresa compra a ação lá na bolsa de lá, e ela é sócia dessa empresa. A gente nunca é sócio comprando BDR, a gente é meramente portador de um certificado. E quando eles fazem... essa empresa ela tem custos, né, para manter essa operação de BDR funcionando, inclusive custos escriturais, etc. Né? Despesas, vamos chamar assim. Possuem despesas que não devem ser nem um pouco baratas, fora a questão de
manter a contabilidade disso tudo funcionando. Então, isso tem um custo que eu desconheço quanto que é. E o segundo motivo, provavelmente, eles talvez não usem o mesmo valor de fechamento que a gente usa para a gente calcular aqui. Então, quando a gente declara aqui, a gente considera o dólar do mês de março, por exemplo, 4,31. Mas eu não sei se eles lá consideram na hora de pagar esse dividendo o 4,31 ou se eles consideram do dia em que eles pagam. Essa eu não saberia dizer. Mas como a gente sabe que ele oscilou nessa casa aqui, nessas faixas de valor, não teria dado metade. Então a variação não teria sido de 0,70 para 0,4. Então tem uma taxa fortinha aí no meio. Eu não saberia dizer quantos por cento. Eu cheguei a pensar até em bitributação. Se a gente pegasse esse 0,7 e multiplicasse por 0,7 para pegar 70% de 0,70 centavos, daria 0,49. Ainda daria um valor muito perto aqui. Se botar mais uns 5, 10% aqui, daria para chegar nesse 0,40, até fecharia a conta. Mas eu não tenho essa informação. Eu realmente não sei. Eu tentei achar no site da B3 alguma informação adicional, mas eu não encontrei. E por fim, eu trago aqui o ato declaratório da Secretaria da Receita Federal, número 25, de abril de 2000. Ele dispõe sobre o tratamento tributário aplicável aos BDRs. Aqui, entre outras coisas, ele fala o seguinte, que os ganhos auferidos na venda dos BDRs, eles incidem as regras de imposto de renda aplicáveis às ações, e, no caso, valores mobiliários, né, mas basicamente ações. E tanto os rendimentos, ou seja, dividendos, assim como os ganhos de capital na venda desses valores, eles também são passíveis de BDR. Então, por exemplo, se é feito o cancelamento desse BDR, também vai ser pago imposto sobre ganho de capital. Trouxe também aqui uma consulta pública da Receita Federal, de março de 2015, onde também foi abordado esse assunto de BDRs. E aqui ele fala o seguinte, na seção 2, das operações em bolsa, mercadorias, futuros, assemelhados, liquidação. Aqui tem um item que fala o seguinte, dispõe sobre a incidência de imposto de renda sobre os ganhos líquidos oferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações de bolsa de valores, na alienação de BDRs. Ou seja, então, incide imposto de renda sobre os ganhos líquidos, ou seja, venda de BDR com lucro, tributa. Tá, é isso. Então, ou seja, ao que tudo indica aqui, BDRs têm que pagar imposto de renda, sim. Não existe a isenção dos 20k como é aplicado para as ações. Isso aqui me parece que não tem nenhum tipo de isenção, porque ele fala que qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta. Então, me parece, tá, que não tem. A taxa ficaria 15%, como diz aqui, né? Os ganhos líquidos ocorridos no mercado à vista, em operações líquidas no mercado de opções, a termo, ajustes diários, sujeito-se ao imposto de renda alíquota de 15%. Eu recomendaria consultar um contador, de qualquer forma. Mas assim, numa primeira leitura e somente lendo esse documento, a impressão que eu tenho é que não existe essa isenção. Eu, como não pesquiso muito sobre isso aqui, sobre BDRs, eu acho que vocês devem consultar um especialista, caso resolvam comprar e caso resolvam vender algum dia e caso tenham tido lucro. E é isso. Agora eu vou passar para o último pedaço, que é o clipe que nós comentamos lá no começo, que é a pequena gravação do home broker ali mostrando os BDRs e a liquidez deles na nossa bolsa. Então, para trazer um exemplo de risco de liquidez que nós estávamos falando antes, eu abri aqui o site da corretora Clear, só para ilustrar. Eu não tenho mais operado pela Clear, mas para o nosso exemplo aqui vai servir. É mais prático usar o home broker deles do que o da Itaú Corretora. Bem, aqui a gente tem algumas ações líquidas da Bovespa. Peguei algumas clássicas aqui, Tube 4, Engie, Itaúsa, VEG. Então, notem a quantidade de ofertas que tem no book e a diferença de preço entre elas. Ó, são 1 centavo de diferença. Ó, ação extremamente líquida. Uma das ideias que se tem, né, de liquidez é a diferença entre a compra e a venda ser mínimo possível. 1 centavo sendo o ideal, né? E aqui a gente tem, além disso, a gente tem uma quantidade grande de ofertas.
E o preço entre elas não varia muito. Ó. Por exemplo, o preço mais barato de alguém comprando, 27,10. E o preço mais caro de alguém vendendo, 27,14. Então, mesmo pegando os dois extremos aqui, é muito baixa a diferença de preço. Para Indie também é a mesma coisa, ó, não varia muito o preço. Itaúsa também, a VEG aqui também, ó, pouca diferença entre o menor preço de compra e o maior preço de venda, que é o book inteiro. Agora quando a gente pega os BDRs, veja, por exemplo, o Coca 34. A diferença já é gritante no primeiro preço de compra e no primeiro de venda aqui, ó, já tem uma diferença aqui de uns 4, 5 reais quase. E se a gente afastar o book, ó, 174 é a oferta mais barata de alguém comprando e 265 a mais cara de alguém vendendo. Ou seja, a diferença aqui de uns, vou chutar aí uns 30%, 40% talvez. É muito grande essa diferença, esse spread aqui, ele se evidencia em ativos de baixa liquidez. E mesmo se a pessoa quiser comprar, ela não consegue comprar muito, porque são poucas ofertas no book hoje. Hoje é dia 10 de junho, são só essas aqui. E mesmo entre elas já tem diferença. Aí a gente pega, por exemplo, Apple também. Ó, a mais barata aqui é 157, a mais cara 200. Em relação ao preço atual, que é 173, 174, o último negociado, também é uma diferença muito grande. Então é uma volatilidade muito grande de preço aqui nesse book. Mesmo que aqui ainda tenham, não, vamos dizer assim, um spread menor aqui entre a compra e a venda. Ainda assim, se a gente quiser desfazer ou fazer uma posição muito grande, a gente não consegue. Bio Toscana também é um outro BDR. Aqui a diferença já é um pouco menor, mas ainda assim também são poucas ofertas no book. Que mais? Eu separei aqui outros dois que a gente já falou na carteira semanal, o Realty Income e o Waste Management, mesma coisa. É ridículo aqui a quantidade de ofertas, é bem pouquinho. Aqui até não tem tanta diferença nos preços, ele não oscila tanto, mas são poucas negociações todos os dias. Pode ver aqui, só de deixar parado ele já quase limpa o book aqui. O Waste é a mesma coisa, são poucas ofertas aqui. Se vocês ficarem observando o book, vocês veem que ele não varia muito de posição, não tem muita gente negociando. Contrário que se vocês ficarem olhando aqui o Itaú, o Engie, Itaúsa, essas grandes aqui, ó, que são blue chips, né? Todas essas aqui, elas têm liquidez. Deixa parado aqui o book, ele vai ficar dançando o dia inteiro aqui, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Sempre tem negociação. Então é um ativo que tem muita liquidez. E esses aqui não. Então isso é uma das desvantagens de investir em BDRs. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo Por que não invisto em BDRs. Eu apresentei os 5 motivos, mostrei a liquidez. E é isso. Deu um vídeo bem longo, até quase 20 minutos. Nem queria ter feito tão longo. Mas se vocês assistiram até o final, eu agradeço demais. Eu convido vocês a deixarem um comentário se vocês já investiram em BDRs algum dia, se não investem. Enfim, é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.